Fala galera! Hoje vamos estar fazendo um vídeo aqui um pouquinho diferente que normalmente a gente faz. Eu vou estar respondendo alguns seguidores que deixaram mensagem lá. Eu postei um vídeo e esses seguidores não concordaram e deixaram suas mensagens. Não vou expor nomes, tá? Mas a gente vai estar respondendo esse pessoal e vamos fazer um pouquinho diferente hoje, beleza? A minha esposa daqui ela vai estar lendo as mensagens e eu vou estar fazendo o react respondendo elas para essas pessoas. Pode começar. Vamos lá, primeira pergunta. Oxe, vocês é Palmeiras ou é o quê? Estão brincando, é? Perder da moneurose. Mas somos o melhor time do Brasil na atualidade e estamos há alguns meses da edição de um Super Mundial. Calma, amendoim, deixa o homem trabalhar. Vamos lá, né? Esse seguidor, essa seguidora falou que a gente somos o melhor time da atualidade, né? Hoje, o Palmeiras é o melhor time hoje, jogando futebol. Na verdade, essas respostas foram de um vídeo que eu postei falando que o Palmeiras não era mais campeão de nada, né? O Palmeiras perdeu o título paulista e hoje o Palmeiras, que era o atual campeão paulista até a final, não é mais campeão de nada. E vamos lá, essa é a realidade. Hoje o Palmeiras não é campeão brasileiro, não é o campeão paulista, não é o atual campeão da Libertadores, não é o atual campeão de nada. E qual é o problema disso, né? Tem muitos títulos ainda para disputar esse ano, mas essa é a nossa realidade na atualidade. Hoje não somos o melhor time do Brasil. Hoje o Botafogo é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Talvez seja o Botafogo, talvez seja o Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Claro que o Palmeiras está ali entre os melhores, vai disputar título. É o campeonato que entrar, o Palmeiras é o favorito, mas hoje não é o melhor time da atualidade, pessoal. E qual é o problema de assumir isso? Eu acho que é importante o Palmeiras e o Abel entender isso para que o time possa melhorar durante a temporada e brigar pelos outros títulos. Sim, temos Mundial para disputar. O Mundial é no meio do ano, mas tem muita coisa para melhorar no Palmeiras ainda até a disputa do Mundial, né? Não dá para chegar o Palmeiras jogar o Mundial jogando a bolinha que está jogando atualmente. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Parem de pegar no pé do Abel. Não respondeu mal, não. Chegando em todas as competições em 5 anos, está passando por uma reformulação. Querem Gilson Kleina de volta? O Abel. Isso é na entrevista do Abel, né? Que a gente postou falando que o Abel não custava nada responder direito, né? E o Abel, na última coletiva dele, após a vitória da Libertadores, ele respondeu todas as perguntas, explicou o posicionamento dos jogadores, como ele pensa. Quer dizer, custa fazer isso. Essa era a nossa, o nosso vídeo que a gente publicou, é a nossa intenção. Abel, responde. Cara, por que o Palmeiras está jogando mal? Vai lá e responde. Estamos jogando mal por isso, e assume. Estamos mal. Como ele fez na última entrevista, que ele fala: a gente tem muito que melhorar. É um processo, a gente tem muito que melhorar. O time tem que entrosar. São jogadores novos que chegaram. Então a nossa ideia era essa. Custa responder corretamente? E aqui mais ele fala aí do Gilson Kleina? Gilson Kleina. Quero o Gilson Kleina de volta, né? Muita gente começa a buscar isso aí, né? Você quer o Palmeiras de 2014? Galera, o Palmeiras nos últimos anos é o time a ser batido aí no futebol brasileiro, né? O time que levantou muitas taças, muitos títulos. Quanto mais o time está por cima na disputa por título, quanto mais o time investe para isso, mais ele vai ser cobrado. E o primeiro a cobrar isso é a sua torcida, galera. A gente tem que cobrar do Palmeiras estar tá sempre por cima disputando o título. Então, você cobrar que o Palmeiras continue nessa batida de disputar título, quer dizer que você quer o Palmeiras de 2014 que brigou para não cair ou de 2012 que caiu. Então, a gente tem que entender isso aí, né? A gente quer que o Palmeiras continue ali em cima e a cobrança sempre vai ser maior de um time vencedor. Vamos lá, manda mais uma aí. Vamos lá. Respeito sua opinião, mas se tratando do Abel, repórter, rivais, não perguntam, ironizam seu trabalho. Mesmo, qual o time que mantém 5 anos conquistando títulos, mas vitórias em jogos do Brasileirão, Libertadores, entre outros recordes? E sim, estamos precisando que o encaixe das peças façam sua parte, porque o salário todo mês cai na conta.
mas nem sempre vamos ganhar, mas deixaram a desejar. Então, aí a pessoa está discordando, né? Com alguma coisa que eu postei e não tem problema nenhum discordar. Ninguém precisa gostar de todas as minhas opiniões, mas o respeito está acima de tudo, né? Então, às vezes a pessoa tem uma opinião diferente da sua, mas ela argumenta tão bem que faz você mudar de opinião. E qual é o problema você mudar de opinião? Nós somos formados para ter opiniões, para mudar de opiniões, para evoluir, enfim, o ser humano ele tem que ser assim. Ela discordou comigo, essa pessoa, de alguma coisa que eu falei ali, e de uma forma totalmente respeitosa, argumentou, muito bacana mesmo essa resposta que ela deu. E sim, o Palmeiras nos últimos anos aí, é o multicampeão, o Abel, para mim, o maior treinador da história do Palmeiras. Mas aí, voltando um pouquinho lá, sobre ele responder os repórteres, sim, existe muitos clubistas, tendencioso sim, mas a gente tem que entender o que o cara perguntou. Como é que o cara perguntou? Dava para o Abel responder? É isso que eu falo. Tem perguntas que dá para responder sim. Porque o Palmeiras está mal, porque está jogando bem, o que aconteceu. Tem outras que a gente vai saber que é tendenciosa. Então existe essa diferença. Às vezes muitos estão vendo só a resposta que ele deu, mas não vai ver a pergunta que o cara fez. Tem perguntas interessantíssimas. E ele ali na hora que ele tá nervoso, depois de uma derrota, simplesmente ele não quis responder. Então essa foi a nossa cobrança. Responde, pô. Responde o que tem para responder. Se vê que é realmente tendenciosa, não responde. Aí usa o Abel, o modo de ser dele. Mais uma. Próximo. Vai responder o quê? O forte desse incompetente era o motivacional. Taticamente sempre foi fraco. Só que o motivacional não está surgindo efeito, depois de perder o elenco quando assinou um contrato pelas costas de todo mundo. Aí a pessoa chama o Abel de incompetente, né? Incompetente do Abel. Pessoal, vamos lá. Aonde que o Abel Ferreira é incompetente? A gente pode ter várias críticas sobre o atual trabalho dele, que ele não está fazendo um bom trabalho. Eu canso de falar isso. Eu acho que o Abel não está fazendo um bom trabalho. É, Nessa temporada, chegamos no Campeonato Paulista, mas na minha opinião o Palmeiras está devendo futebol. Espero que melhore. Ano passado ficou devendo futebol também. Mas como é que eu vou falar com um cara desse incompetente? Olha o histórico dele de vitória no Palmeiras. Não à toa que eu considero o melhor treinador da história do Palmeiras, quanto tantos outros consideram. Porque não é simplesmente o que eu acho. A história dele mostra isso, tem mostrado isso. Então, não respeito sua opinião, mas não concordo com a questão de ele ser incompetente. Taticamente, o Abel sempre foi bem. Às vezes o esquema que ele usou não encaixou, não deu certo. Mas ele cansou de mudar o time com saída de 3, jogando no 4-4-2, jogando no 3-5-2, jogando em várias variações táticas. Então ele sempre mexeu sim no time taticamente. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas ele mexeu, às vezes deu certo, como várias vezes também não aconteceu. Infelizmente não deu certo. Então, sim, ele erra, ele vai errar, ele vai escalar aquele cara que a gente não quer, ele vai insistir naquele cara que a gente não quer, mas não dá para chamar o Abel Ferreira de, como é que ele falou? Incompetente, não dá, né? Mais uma. Tem que entender que o elenco é muito fraco, não tem nada a ver com o Abel. Aí tá questionando o elenco do Palmeiras. Vamos lá, na sua opinião, o elenco do Palmeiras é fraco hoje em dia? O Palmeiras foi no mercado, contratou jogadores caros, né? Assim, a minha opinião, o elenco do Palmeiras não é ruim, tá? A gente tem que ver, conforme ir passando os dias, o tempo, se esse time vai entrosar, porque tem muito disso aí. Às vezes a gente vê vários times gastando dinheiro e trazendo um monte de jogador e o elenco não acontece, não entrosa, né? Eu espero que isso não aconteça com o Palmeiras, mas acho que o Palmeiras foi, nas últimas janelas, principalmente com o Abel, foi a melhor janela de contratação do Palmeiras. Trouxe grandes jogadores como Vitor Roque e Paulinho, como trouxe jogadores interessantes para compor o elenco, subiu uma garotada boa de bola e manteve ali a base
do time campeão aí nos últimos anos. Então eu acho que o Palmeiras sim tem um elenco muito bom e interessante. Espero que esse elenco dê liga e o Abel encontre uma forma de jogar aí para os próximos anos a gente brigar. Próximos anos não, né? Ainda nesse ano a gente brigar pelos títulos aí brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e fazer uma boa campanha no Mundial. Mais uma. Os amendoins que ficam cornetando o Abel são um bando de sem noção. Simplesmente o técnico mais vencedor da história do Palmeiras. Não só falo por títulos e títulos conquistados. Nunca vi um treinador defender e honrar tanto o Palmeiras como ele faz. Claro que ele erra bastante, e erra bastante por sinal, porém é o maior. Sim, falar que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, eu acabei de falar isso acho que um monte de vezes, né? É, qual é o comecinho da... Os amendoins que ficam cornetando o Abel são um bando de sem noção. os amendoim que ficam cornetando o Abel. Vamos lá, galera. O Palmeiras, vamos puxar o Campeonato Paulista. Qual foi o grande jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista? Para mim, foi contra o São Bernardo, nas quartas de final. Que o Palmeiras vai jogar contra o São Bernardo, joga muita bola. O São Bernardo tinha a segunda melhor campanha, então era um jogo que a gente imaginava que ia ser difícil. O Palmeiras passou o trator. Qual o segundo melhor jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista? Puxando sua memória aí. Difícil, né? Difícil. Palmeiras, claro, o Palmeiras mesclou o time, mexeu muito no time, conta tudo isso, tá? Mas o Palmeiras não fez um grande campeonato paulista, não jogou um grande futebol. Então você vir aqui falar que o Palmeiras está jogando mal, que escalações que o Abel fez ou mudanças foram mal, não quer dizer que você está cornetando só o Abel. É isso aí, é só você olhar, olha pro campeonato, olha pro jogo do Palmeiras, olha pro futebol. E assim, você vir falar isso, questionar isso, não quer dizer que eu quero que o Abel saia do Palmeiras. Eu quero que o Abel volte e consiga fazer trabalhos como ele fez lá no começo quando ele chegou, com eficiência e o futebol bem jogado. Então é isso que a gente cobra do Abel. A maior parte da sua torcida. E galera, é o seguinte, eu adoro o Abel. Eu adoro o Abel. Só que o Palmeiras está acima de tudo. Se for para me escolher entre o Palmeiras e o Abel, eu sempre vou escolher o Palmeiras. Sempre vou escolher a camisa do Palmeiras. Então, se for para me criticar o Palmeiras ou o Abel, sinto muito, Abel. Te adoro. Mas você vai ser o criticado. O Palmeiras está acima de tudo e de todos. Tem mais? Tem. Assim, próxima. Ele respondeu os adversários e se reforçaram. Nossos jogadores, muitos estão chegando agora. Ano passado ganhamos o Paulista e reclamamos porque não ganhamos nada relevante. Dane-se o Paulista, vamos buscar dos títulos grandes em 2025. O comecinho de novo? Ele respondeu, os adversários se reforçaram. Nossos jogadores, muitos estão chegando agora. Sim, verdade. Os adversários, eu tenho falado isso direto, os adversários se reforçaram, meio que se alinharam ali aos times como o Palmeiras, como o Flamengo e o próprio Botafogo, que ano passado se reforçou muito bem e ganhou os títulos que ganharam. Então, outros times também se reforçaram, melhoraram. O negócio aumentou, galera. O negócio aumentou. Agora é lá em cima a disputa, não tem mais só Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tem outros times aí vindo e aparecendo bem. E sim, o Palmeiras está em reformulação. O Palmeiras saiu jogadores históricos no Palmeiras, chegaram novos jogadores. O Palmeiras passa por esse processo de reformulação. E o Abel está tentando achar um modo de jogar, um jeito de jogar. Essa é a resposta para esse questionamento. Próximo. Sua batata está assando, Portuga. É bom fazer esse time jogar bola. O Abel deve ser mandado embora, né? Vamos levar por esse lado, né? O Abel termina o contrato dele no final do ano, né? Eu não acredito que deva renovar. Acho que o contrato do Abel deve ficar até o final do ano somente. Se o Abel pode ser mandado embora após uma eliminação de Libertadores, quem sabe, né? Se for eliminado no Mundial, não, pessoal. O Mundial, vamos falar real, né? O critério pausado para o Mundial é o time brasileiro que conseguir ir mais longe nessa competição, porque ganhar é muito difícil. Agora sim, se for eliminar de uma Libertadores, talvez, não sei, a Leila gosta muito dele, eu acredito que não,
que ia bancar ele até o final do contrato, mas aí eu não sei. Tem mais? Tem mais um. A última, é a última? É o último. Assim, atravessado o quê, mano? Ele está errado. Não vamos ganhar tudo. O que esses caras fizeram tem que ficar para a história. Sou palmeirense, odeio perder pro Corinthians, mas infelizmente vamos perder. Agora, criticar o time como se nada desse certo, pelo amor, né? Nossa torcida espetacular nem compareceu na saída do CT para Itaquera. E quer cobrar o quê? Faça a sua parte primeiro, antes de criticar a todos os atletas do time. Lembrando que do outro lado também tem um time com 11 atletas, que podem super a qualquer momento qualquer adversário. Você falou da questão de atravessar, né? Que eu falei que o Abel ele não responde ou responde meio atravessado, né? Então, essa é a opinião, né? Lê o comecinho de novo. Atravessada é o quê, mano? Ele está errado? É uma pergunta, né? Não Sim. vamos ganhar tudo. O que esses caras fizeram tem que ficar para a história. A forma que ele respondeu, né, a pergunta do repórter, respondeu meio atravessado, foi isso que eu tinha postado, né? Ele respondeu errado? Na minha opinião, sim, porque não respondeu nada. Se tivesse respondido corretamente, a gente saberia o porquê que o Palmeiras jogou mal e estava dependendo de chuveirinho. Essa tinha sido a pergunta do repórter. E sim, não vamos ganhar tudo, pessoal. Eu não trabalho com isso, eu não me encanto com isso. Eu sei que o Palmeiras não vai ganhar tudo. Disputamos 6 campeonatos paulistas, ganhamos 4, perdemos 2 fora de casa para o São Paulo e para o Corinthians. Dois rivais nossos que decidiram na sua casa. Então não vamos ganhar todos os títulos, como não ganhamos nos últimos anos, embora a gente ganhou muita coisa. Futebol é isso, galera. Vamos se reforçar. Às vezes o time que se reforça tanto passa um ano sem nada. Espero que isso não aconteça com o Palmeiras, tá? A gente viu aí recentemente acontecer com o Flamengo, por exemplo. O Flamengo todo ano gastava em 2, 3 jogadores 100 milhões, mais de 100 milhões. E teve ano aí que o Flamengo não ganhou nada. Então, futebol é isso, é bola na rede, é gol, é momento, é usando a mentalidade forte, emocional. Então, o futebol, ele se envolve tudo nisso aí para que o time consiga ter êxito, né? Consiga as vitórias, consiga ser campeão, enfim. Tudo isso faz parte do futebol. Tem mais alguma coisa? Então, e essa parte aqui, que ele fala assim, ó, nossa torcida espetacular nem compareceu na Ah, sim. saída do time do CT para Itaquera e quer cobrar o quê? Faça primeiro a sua parte antes de criticar os Sim, é bom outros. lembrar essa parte aí, né? Porque ele fala que a torcida não compareceu no segundo jogo da final, né? Mas o que que a torcida fez no primeiro jogo? Que o jogo foi no Allianz Parque, teve corredor verde, a torcida foi buscar o time no CT, apoiou o tempo todo, o time acabou perdendo em casa, né? Mas agora eu te pergunto, nesse primeiro jogo da final do Paulista, essa pessoa que falou isso estava lá no corredor verde? Foi buscar o time no, no CT? Eu não fui, mas essa pessoa foi, ela estava lá para cobrar de outros fazerem isso no segundo jogo. Então é fácil a gente ficar no sofá cobrando, por que, que a torcida não canta, por que, que a torcida não vai, sendo que muitas das vezes a própria pessoa não vai, não canta, ou vai para o estádio e não canta, ou não foi buscar o time lá no CT, enfim. Então às vezes é fácil cobrar, eu não sei se essa pessoa foi ou não, mas às vezes é fácil falar e não ter essa mesma ação, né? Mas vai cobrar o que da torcida do Palmeiras, cara? A torcida do Palmeiras fez a festa que tinha que fazer no primeiro jogo, apoiou o time do começo ao fim, fez a festa antes, e o time acabou não conseguindo entregar, acabou perdendo o primeiro jogo. No segundo era o dia deles fazer festa, né? Fazer o movimento que eles tinham que fazer lá. E a gente, caso conseguisse ser campeão, nós ia comemorar depois. Normal, né? Mas infelizmente acabou não acontecendo. Mas é isso aí, galera. Se você quer cobrar algo, então você tem que fazer também, né? Não adianta ficar mandando, a Mancha Verde tem que fazer. Beleza, a Mancha Verde tá lá para fazer isso, né? E os caras se propõem a viver disso. Mas aí, você vai pro estádio, você canta também? Sem parar, 90 minutos? Você fica em pé 90 minutos? Ou você fica sentado reclamando de jogador? Você apoia o jogador 90 minutos? Você apoia o Abel? Enfim, isso cada um tem que fazer a sua autocrítica e análise antes de querer cobrar os outros, né?
Pessoal, esse vídeo foi um pouquinho diferente, respondendo aí. Se vocês gostaram, vocês me dão um ok, que eu volto a fazer isso aí. Tem alguns aí que fica praticamente impossível, que as pessoas vêm com uma ignorância, te xingando, te ofendendo, manda até no privado. Teve um que esse dia falou assim, você é palmeirense, onde você tava no tempo ruim? Galera, eu tenho 40 anos de Palmeiras, eu sempre vivi de Palmeiras no tempo ruim, no tempo bom, sempre sofri pelo Palmeiras, sempre me alegrei pelo Palmeiras, não tenho que dar satisfação aonde que eu tava. O nosso canal tem 2, 3 anos aí que eu venho trabalhando aí com a internet falando de Palmeiras, isso não quer dizer que antes de 2, 3 anos eu era menos palmeirense ou não era palmeirense, porque o querido mandou essa resposta para mim. E assim, volto a afirmar, não tem problema nenhum, pessoal, discordar de opiniões. Eu posso postar a minha opinião e você não concordar, como uma dos questionamentos aí que ela falou e argumentou, muito legal. Mas o importante é respeitar. Você vai dar a sua opinião, eu vou ter a minha e respeita. E o Palmeiras está acima de tudo. Então, se você gostou desse vídeo, desse formato diferente, vou pedir para vocês deixar o like para fortalecer, seguir o nosso canal. Manda suas perguntas aí, responda aí se você concorda ou não, enfim, o que você achou do vídeo. Fortalece aqui a gente aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Tamo junto e logo logo nós volta aí, avante palestra.